Meus amigos, bom dia! Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo nessa manhã gostosa de domingo. Lembrando a você que se ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, clica no sininho para você poder receber as notificações. Clique para receber todas as notificações, senão você vai ser avisado só de vez em quando. Também estamos no Instagram e no Facebook com esse vídeo. No Facebook nós postamos todos os dias, versículos desse capítulo que nós estamos comentando hoje. Então, se você nos acompanhar durante a semana, você vai ter a oportunidade de ler um capítulo inteiro da Bíblia, ok? O evangelista João, ele não se ateve a dar registros históricos da vida de Cristo. Ele só forneceu o que era necessário. Entretanto, com a aproximação da morte do Senhor, ele passa a relatar dados minuciosos sobre esse fato. Hoje, nós estamos no capítulo 18 do livro de João e veremos como Cristo foi preso no jardim e se entregou como prisioneiro, como ele foi maltratado perante o sumo sacerdote e como Pedro negou, como ele foi julgado perante Pilatos e interrogado por ele e foi trocado por Barrabás. Quando terminou a última ceia, Jesus acabara de fornecer orientações aos seus discípulos. Ele orou, como nós vimos na semana passada, e em seguida saíram do cenáculo e foram para o jardim do Getsêmani. O caminho para esse jardim passava pelo vale de Cedron. O sangue dos cordeiros que eram sacrificados no altar por ocasião da Páscoa era escoado para esse vale. Ao passar por esse vale, Jesus vislumbrou claramente o seu próprio sacrifício. Aquele local era conhecido por todos os discípulos, pois era um local onde eles sempre iam para orar e meditar. Judas, que nessa altura já tinha deixado o grupo, também conhecia o local e levou os oficiais para prender Jesus. Do que adianta nós frequentarmos, orarmos, rezarmos, mas termos o coração distante? Muitos vivem assim dentro da igreja. Judas acompanhou Jesus por 3 anos, frequentou todos os lugares que Jesus esteve, mas o seu coração estava distante. Nós devemos estar presentes em todos os locais onde Jesus está. Judas optou por um caminho diferente. Os romanos davam aos líderes religiosos uma autoridade menor, apenas para casos de infrações de pequenas importâncias. Os soldados romanos não tinham motivos para prender Jesus, mas acompanhavam os guardas do templo para evitar maiores problemas. No versículo 3 relata que eles vieram com lanternas, archotes, que era uma espécie de tocha, e armas. Mas por qual motivo eles levaram tochas, se era noite de lua cheia? Eles imaginavam que Jesus estaria escondido entre as árvores, mas Jesus estava firme e os aguardando. E numa demonstração de coragem singular, Jesus deu um passo à frente e disse: "A quem buscais?" Responderam então a Jesus, o Nazareno. O mestre então replica: "Sou eu." Jesus estava em pé diante deles e a autoridade de Jesus deixou a todos extasiados. Nesse instante, Pedro desembainha uma espada e corta a orelha de um servo do sumo sacerdote Caifás, chamado Malco, está lá no versículo 10. Somente João deu nome a quem fez tal ato. Nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, o nome de Pedro não é mencionado. Mas por qual motivo? Quando os outros 3 evangelhos foram escritos, Pedro ainda estava vivo e perseguido por estar pregando as boas novas. Pedro foi martirizado no ano de 67 depois de Cristo. O livro de João que estamos vendo foi escrito depois
e dessa forma João não deixou de relatar o nome de Pedro em seu livro. Às vezes, meus amigos, é tentador buscarmos soluções intempestivas. Queremos fazer a nossa maneira, pois parece-nos mais prático, não é mesmo? Tais atitudes frequentemente nos levam ao erro. Tendo Jesus sido preso, começa seu julgamento injusto e o triste momento de fraqueza de Pedro. Pedro também traiu Jesus, assim como Judas, pois negou Jesus veementemente por 3 vezes. Mas Pedro pediu perdão. A história é narrada em paralelo até o momento em que Jesus é levado à presença de Caifás, o sumo sacerdote, e depois para o pretório, onde é interrogado por Pilatos. Mas antes de ser levado a Caifás, Jesus passou primeiro por Anás. O escritor judeu cristão Alfred Edersheim descreveu Anás da seguinte maneira: não há nenhuma outra figura tão conhecida na história judia contemporânea como Anás. Ninguém o reputava tão afortunado ou triunfante, mas tampouco havia outra pessoa tão execrável como o antigo sumo sacerdote. Ele era uma espécie de sumo sacerdote aposentado forçosamente pelo governo romano, já que os sumos sacerdotes eles tinham cargos vitalícios. Mas quando Roma dominou, tirou ele do poder. Seu genro, Caifás, ficou em seu lugar, mas Anás era quem exercia a liderança religiosa entre o povo. Nada muito diferente de hoje em dia, né? A família de Anás tinha uma fortuna gigantesca. E um por um tinham participado de intrigas e subornos para chegar a ocupar seus cargos. Enquanto isso, Anás mantinha seu poder por trás de todos eles. Um verdadeiro crápula. Mas voltamos a Pilatos. Ele foi nomeado pelo governador romano da Judéia, a região onde Jerusalém estava, né? Jerusalém ficava na Judéia. Tinha uma baixa popularidade entre os judeus, também não gostava deles. Mas quando viu Jesus, o considerou inocente. Pilatos sabia o que estava acontecendo e não queria agir como carrasco desse conflito religioso. Ele então tentou resolver a situação de 4 maneiras diferentes. Primeiro, tentou transferir para outra pessoa a responsabilidade de julgar. Disse aos judeus que julgasse Jesus de acordo com as leis deles, lá está no versículo 31. Segundo, tentou encontrar uma maneira de libertar Jesus. Na Páscoa ele podia soltar alguém, está lá no versículo 39. Terceiro, tentou acalmar o ânimo dos judeus ao prometer açoitar Jesus em vez de entregá-lo à morte. Vai estar lá no capítulo 19, versículos 1 ao 3, que nós veremos na semana que vem. E quarto, fez um apelo aos próprios acusadores. Está lá também no capítulo 19, versículo 15, que nós também veremos na próxima semana. Pilatos ele era cínico e acreditava que tudo era relativo. A verdade era relativa. A maioria dos governantes pensam assim, ou pensa assim. A verdade é aquilo que melhor se adapta ao seu poder absoluto. Pilatos se moldou à vontade popular. A vontade popular fora moldada pelos líderes religiosos. Sendo assim, ele lavou as mãos. Já ouviu essa expressão, né? Mas vamos traçar um paralelo à situação de Jesus para o nosso contexto. Os judeus cumpriam cada detalhe da lei e, respectivamente, levavam o Filho de Deus rumo à cruz. O homem está sempre vivendo de maneira hipócrita. Nas igrejas, muitos se preocupam com minúcias do ritual, mas desobedecem à lei do amor.
O capítulo termina com o povo escolhendo Barrabás, um revolucionário homicida. Uma espécie assim de Che Guevara das antigas. Tá? Che Guevara é aquele que ficou bem na foto e que tem gente que acha que ele é o máximo. Né? Ele foi solto no lugar de Jesus, que ao invés de matar, nos deu a vida. O que será que aconteceu com Barrabás? Não sabemos. Pode ser que ele até viu o sofrimento de Jesus e pensou, ele sofreu em meu lugar. Era para eu estar ali. Mas o fato é que Jesus morreu para salvar a todos, inclusive Barrabás. Ele morreu para nos salvar. Está pronto para cuidar de sua alma. Abra seu coração para Ele. Jesus te ama. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e um ótimo domingo.